Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast O Fiscal do Povo. E hoje, nessa terça-feira, 25 de abril, eu estou desse lado da mesa e vou receber aqui no podcast um convidado muito especial que vai tratar de um tema, abordar esse tema que é muito importante para a sociedade e é um amigo, né, também. É o Dr. Julian Zanon, advogado, especialista em direito previdenciário. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre ele e sobre esse tema que iremos abordar nessa noite. Doutor Julian, tudo bem? Boa noite para o senhor, doutor. Seja bem-vindo ao podcast. Fique à vontade. Muito obrigado. A casa é sua. Muito obrigado, uma boa noite também. Com muito prazer que eu vim aqui para a gente ter esse bate-papo aí e de um tema, né, tão relevante que é o direito previdenciário. Eu já atuo nessa área já faz uns bons anos, posso dizer que aproximadamente aí 10 anos, e hoje só faço essa área do direito previdenciário, que é uma área que está constantemente mudando, é uma área que muda muito do direito, então a gente tem que estar sempre ligado nessas reformas que o governo está propondo, dessas alterações, para poder acabar dando uma assessoria adequada, né, para todos os segurados, cidadãos. Perfeito, doutor Julian. Doutor Julian, como a gente está falando aqui, o tema previdenciário é um tema bem importante, como o senhor mesmo citou, é bem relevante. Vamos começar num formato assim, para as pessoas, para a audiência do podcast O Fiscal do Povo, entender direitinho, passo a passo, tá? Hoje, já que é a nossa primeira entrevista, espero que o senhor consiga vir aqui mais vezes, tirar algumas dúvidas também. Né? Inclusive, doutor Julian, hoje eu já recebi algumas perguntas aqui pelo meu telefone, tá? E eu vou lhe fazer essas perguntas depois. Tranquilo. Tá? Mas, em primeiro momento, doutor, só pode explicar para a gente um pouquinho o que é o direito previdenciário? Claro. O direito previdenciário, ele trata, né, de um assunto que é a seguridade social. Aí o que seria isso? É uma norma, né, que é prevista na própria Constituição, em que o Constituinte já abordou essa ideia de que o cidadão tem que ter uma seguridade, ele tem que ter um planejamento previdenciário, aí pensando no início, meio e fim, digamos assim, o nascimento, então ele vai trabalhar, ele precisa contribuir e, por fim, venha se aposentar para poder usufruir daquilo tudo que ele passou durante a vida e o que ele produziu para a sociedade. Então, a gente tem que ter essa ideia de seguro, né, no direito previdenciário, porque muitas das vezes as pessoas acham que por ter uma doença ou por ter uma idade avançada, isso já é um direito dela ter um benefício, e nem sempre é assim. Entendi. O senhor falou em seguro, é uma dúvida que me surgiu agora mesmo. O que seria aquele cidadão que tivesse a qualidade de segurado? Como é que funciona isso? Qualquer um pode ser segurado, qualquer um pode se apresentar, qualquer um que sofreu um acidente no trabalho ou fora dele tem direito a algum benefício? Não é qualquer um. Essa ideia de segurado, eu gosto de dar até exemplo para cliente, é um exemplo de um seguro de um carro, por exemplo. Sim. Você tem que estar segurado antes de que algo ocorra, um furto ou uma colisão, e não adianta você não ter o seguro do seu carro e querer que a seguradora, depois que você já tem um carro batido, agora quero pagar uma franquia para ter o seguro. Nenhuma seguradora... É uma prevenção. Isso, então essa ideia é o seguro. E como que você conquista a qualidade de segurado? É contribuindo. Seja trabalhando de carteira assinada, que aí a responsabilidade, né, é do seu patrão, ou seja, você como autônomo pagando o carnê no INSS como autônomo, ou eu tenho uma microempresa, um MEI, né, aí também faz o recolhimento. Então são várias formas de você ter essa qualidade segurada e ficar amparado aos benefícios. Entendi. Doutor, é possível a pessoa se aposentar sem contribuir? Sim, a regra não é essa, justamente pela ideia do seguro que eu acabei de mencionar. Só que é possível sim, porque o legislador, ele se preocupou, digamos assim, naquelas pessoas que
tem uma atividade diferente e muitas das vezes árdua. Vou te dar um exemplo. Um pescador, que aqui nós temos muito pescador artesanal. Nossa região toda aqui. Um segurado, na região, por exemplo, em Campos, tem muito segurado da área rural, lavrador em questão de retirada de cana, né? E que vive muitas das vezes daquilo. Aí o legislador, pensando nisso, esse tipo de pessoa, por viver de uma forma que muitas das vezes não tem nem condição de contribuir, eles têm um benefício de aposentar sem contribuir. Como? Desde que comprove que trabalhou e o tempo mínimo de contribuição como um tempo de trabalho rural ou na pesca. Então, assim, é uma economia familiar, né? Que é uma economia de subsistência. Então, se eu comprovo que eu a vida toda trabalhei na roça, eu vivo daquilo, eu planto para comer, e aí a sobra eu vendo e compro um arroz no mercado e levo a vida assim, numa economia familiar, isso me dá direito a me aposentar, inclusive até mais cedo, entendeu? Não é a regra, mas é uma possibilidade. Interessante pra caramba. Sim. Doutor, você falou em comprovar. Como é que seria essa comprovação? A comprovação, ela é feita primeiramente de forma documental. Isso é um requisito, inclusive, que teve recente na alteração na lei, que hoje é obrigatório. Antes a gente tinha a possibilidade de provar levando testemunha. Eu vou levar vizinhos do meu terreno e consegue comprovar isso. Se o INSS negar, eu vou para a justiça. O rural principalmente, né, doutor? Porque Isso, e muitas das vezes, né, o rural, ele não pensa nisso e de ter que guardar notas, né, e aí muitas das vezes chega na idade de se aposentar, ele procura um profissional e não consegue aposentar por falta de documento. Então é muito importante guardar notas, por exemplo, comprei uma enxada para trabalho, mão de obra, guardo também. Comprei um trator, mas resolvi vender. Você tem que ter um registro que você teve um trator durante um determinado período para comprovar mesmo que você vive daquilo. Entendi. Acho que eu consegui pegar sim. Eu acho que a audiência também do podcast. Doutor, eu vou já me adiantando um pouquinho. Eu recebi, como eu te falei no início, algumas perguntas aqui de algumas pessoas, tá? E são perguntas frequentes. E eu separei algumas perguntas aqui para lhe fazer. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Com quantos anos consigo me aposentar hoje? E se o senhor puder fazer a diferenciação entre homem e mulher? Perfeito. Eu não posso te responder essa pergunta sem explicar que não existe só um tipo de aposentadoria. Porque existe sim uma aposentadoria chamada por idade, que é aquela aposentadoria que eu tenho que ter um requisito mínimo, que é a idade. Então, o homem, 65 anos, e a mulher hoje, 62. Então, se eu chegar ao tempo... Isso por idade. Por idade. E aí, se eu chego ao tempo mínimo de contribuição e tenho essa idade, eu me aposento. Qual seria esse tempo mínimo? Por idade, seriam 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. Só que esses 15 anos teve uma recente alteração na reforma em 2019, que aumentou para 20. Só que a gente usa muito o 15 ainda, porque é 20 só para quem começou a contribuir depois de 2019. Então essa pessoa ainda nem tem direito a aposentar, porque ela não fechou ainda o tempo. Então, se eu comecei a contribuir antes de 2019 e já tenho 15 anos e já tenho essa idade, você consegue se aposentar. Essa é por idade. A outra... existem, na verdade, até mais de um tipo, né? Uma aposentadoria, por exemplo, por uma invalidez. Isso não depende da idade, porque foi uma doença, um acidente grave que me tornou inválido. Então, seria uma outra opção. E aí, basta ter qualidade segurado, tá? Não importa o tempo. Essa questão que o senhor falou desse benefício por invalidez, seria o LOAS? É diferente do LOAS? É diferente. Aqui eu estou falando realmente de um segurado. O LOAS é uma assistência que o governo dá e a pessoa nem segurada precisa ser da Previdência. Perfeito. Entendeu? Então, só para fechar essa questão da aposentadoria, aí a gente teria essa por idade, teríamos essa por invalidez e ainda aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é muito interessante porque aí cada um faz o seu tempo de contribuição e aí cada um pode aposentar numa idade. Por exemplo, eu posso ter começado a trabalhar com 18 anos, você começou com 28. Então, eu consigo me aposentar por tempo antes
do senhor, por exemplo. E assim vai. E aí a regra básica da aposentadoria por tempo, eu digo básica porque tem exceções, tá? Seriam 35 anos o homem e 30 mulher. E aí a gente tem que tem que procurar um profissional especialista no assunto, porque a gente tem hoje uma reforma que está em andamento, né? Ela foi feita em 2019, só que ela tem um pedágio que ele é feito de forma progressiva. Então, esse tempo de 35, muitas das vezes chega um cliente para mim já com os 35 e eu ainda não consigo mostrar ele o direito da aposentadoria, porque ele completou os 35 depois de 2019. Aí já muda, entendeu? Depois de 2019, são 20 anos. Isso, aí 20 anos para aposentar por idade. Aí essa aqui por tempo seria 35 homem, 30 mulher, independe de idade. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Só que aí eu poderia aposentar alguém com, por exemplo, com requisito mínimo de 36 anos, 36,5, por exemplo, a depender do tempo que ele tinha em 2019. Entendi. Se ele não tinha os 35 fechado, aí a gente não consegue a aposentadoria dele. Isso. Dessa forma. Vamos seguir para uma outra perguntinha aqui, doutor Julian. Vamos lá. Essa é muito boa. Um casal que não se casou no papel, né? Se casou no papel, é legal essa expressão, no papel, entre aspas, né? Um casal que não se casou no papel, né? Formalmente. Sim. E um deles vier a falecer, pode deixar uma pensão por morte para aquele companheiro? Sem dúvida. Isso aí, pode? Sem dúvida, pode. Caramba. Porque a gente consegue comprovar uma união estável. E um requisito da lei é que você esteja vivendo de forma matrimonial casado ou que comprove essa união estável. E a união estável, não necessariamente eu preciso ter ela registrada em cartório. Aqui eu não estou fazendo um incentivo para as pessoas viverem de forma, digamos assim, sim, sem legalizar, né, a união. Pelo contrário, eu vejo acontecer várias recusas do INSS justamente por falta disso. Mas é possível sim, porque a gente tem outros meios de prova que substituem a certidão de casamento. Por exemplo, um comprovante de residência em comum. Eu tenho um endereço X com o meu nome. A minha companheira, endereço X também, conta de água. Então, entendi, a energia no meu nome, a água no mesmo endereço. Durante vários anos, entendeu? Fotos, eu tenho fotos tanto com a família da minha companheira, como com a minha família, em que a gente tirava fotos em momentos de Natal, aniversário. Isso comprova que era um ambiente familiar. Tenho filhos, eu apresento 3, 4, 5 certidões de nascimento de filhos em comum. É um indício de que tinha uma união. E um seguro, ele é meu dependente no seguro, cartão de crédito, muito interessante, é a mesma conta, é uma conta conjunta. Então, tudo, né, você pode reunir todas essas provas e aqui, quanto mais tiver, melhor e mais fácil seria, né, a comprovação desse direito. Então, não precisa casar no papel para ter direito. Isso, não. Não é isso? Não necessariamente. Desde que consiga provar. Né? Isso, desde que consiga comprovar a união. E o principal eu não mencionei, doutor, que seria a situação da seguridade do falecido, que é aquele ponto do início da nossa conversa. Sim. Porque se ele veio a falecer no momento que ele não era segurado, não interessa eu provar, até que eu sou casado, que não vai dar o direito. Não vai dar o direito. Então, tem que estar atento a isso aí. Perfeito. Mais uma perguntinha, doutor Julian. Vamos lá. Quero começar a contribuir. Perfeito. Qual valor eu devo pagar? Existe uma média, existe um valor limite, um valor mínimo, um valor máximo? E isso modifica no final? Sim, modifica. O INSS, né, ele trabalha com alíquotas, tá? Então, cada tipo de contribuinte tem a sua alíquota. Então, por exemplo, eu sou empregado de uma empresa. Aí a empresa que vai recolher, ela tem a alíquota a pagar de acordo com o salário ali. Agora, eu sou autônomo. Tem uma forma, outra alíquota a ser paga. Eu sou autônomo, que aí se subdivide ainda. Por exemplo, eu sou um autônomo que eu só quero aposentar, não é que eu queira, mas eu só tenho condições de pagar o mínimo de tempo possível, que eu planejo aposentar somente por idade.
e eu quero pagar o mínimo de valor possível. Você tem uma alíquota específica para essa pessoa. É um código mesmo que a gente coloca no carnê. Então varia. Então pode ser 11% do salário, pode ser 20%, pode ser 5%. Por exemplo, o microempreendedor é um caso clássico dos 5%. Então muitas pessoas, né, às vezes buscam legalizar uma microempresa justamente porque tem esse incentivo de pagar uma alíquota reduzida, que aí paga 5% do... E fica mais barato. Isso. E o direito é o mesmo. Se você tiver uma doença, você pode ter um direito por incapacidade. Chegou o tempo para aposentar, você vai aposentar. Então, eu não consigo te responder essa pergunta te falando assim todas as alíquotas aqui, porque a gente iria ficar muito tempo discutindo sobre isso, mas sem dúvida é interessante você chegar para a pessoa para saber o que você pretende. Você busca aposentar por idade, você busca aposentar mais cedo, você tem uma empresa, qual é a sua intenção? Isso vai demandando de cada caso concreto. Exatamente, né? E até da condição da pessoa, porque, Perfeito. Por exemplo, se a pessoa quer pagar em cima de mais do que um salário mínimo, e eu sou autônomo, eu já não posso pagar essa reduzida. Eu tenho que chegar nos 20% e aí de 2 salários, de 3, de 4 e até o teto. Entendi. Doutor, assim, eu percebo que esse assunto previdenciário é um assunto bem grande, né? Sim. É um volume enorme de muita informação. Isso. E hoje, nesse primeiro momento, a gente está aqui batendo esse papo legal. Sim, tá? sim. É o papo legal. E assim, a princípio a gente está iniciando esse quadro só com alguns temas bem superficiais, tá? Sobre o direito previdenciário em si. Sim. E ao longo dos podcasts futuros a gente vai entrando nesses assuntos, sabe, cada vez mais tirando mais dúvidas, né, sobre isso aí, com certeza. E na verdade a gente pretende esgotar realmente esses assuntos aqui, porque as pessoas precisam mesmo de todas essas informações e ninguém as tem. Sim. Entendeu? Eu tô muita informação equivocada. Muito, eu né, que trabalho só com isso, chega cliente para mim falando, mas eu li isso, me mostra a matéria mesmo. Eu falo, não acredito que é isso. Ele me mostra uma irresponsabilidade enorme, e equivocado, né? Porque teria uma certa razão, às vezes, aquela matéria, só que ela não se atentou que se trata de um segurado diferente, que é um caso de rural, ou é um caso que a pessoa trabalha numa insalubridade, que é um tema bom para a gente abordar no futuro, que a pessoa pode trabalhar, por trabalhar de uma forma no meio insalubre, acaba que ela tem o direito a aposentar um pouco mais cedo, se ela comprovar essa insalubridade, até por conta da saúde. Então, até nisso o legislador pensa, entendeu? Perfeito. Vamos lá, Rolando, deixa eu soltar mais uma perguntinha para ti. Vamos lá. Tá aqui. O que posso fazer se o INSS negar o meu benefício após o perito do INSS afirmar que não estou incapacitado para o trabalho? Nossa, isso é um clássico, porque isso acontece muito. Que é o seguinte, chega ali o cidadão que trabalha e ele, por alguma doença, ele se torna incapacitado e aí ele tem que fazer um agendamento, marcar uma perícia. O perito do INSS, ele vai dar a opinião médica dele. E muitas das vezes essa opinião médica, ela entra em conflito até com outro médico. Por exemplo, o médico do trabalho da empresa. A empresa já afastou aquele empregado por entender que ele está incapaz para trabalhar na função. Ele pode até causar um acidente, por exemplo, de trabalho. O médico do trabalho não deixa ele retornar para o trabalho. E aí o INSS nega aquele benefício. Então, o que a gente tem que fazer é procurar um profissional capacitado e entrar com uma ação, na maioria das vezes, na Justiça Federal. Digo maioria das vezes porque, por exemplo, aqui em São João da Barra, né, não tem Justiça Federal, mas você pode ir para a Justiça Federal de Campos, que abrange aqui. Mas se a pessoa quiser entrar na Justiça aqui, o juiz também tem umas regras de competência nessa situação. E aí ele tem que entrar com essa ação contra o INSS, e aí o juiz, ele geralmente é um grande conhecedor de leis e não da área médica. E ele vai nomear um perito da Justiça Federal, de confiança dele. Perfeito. E aí esse perito
tem que responder quesitos, tanto do juiz como do advogado, e aí ele vai dar a opinião médica dele. Se ele disser que aquele cidadão, aquele segurado, né, não tem condição de trabalhar, o juiz pode dar uma decisão obrigando o INSS a voltar atrás e ainda, inclusive, até pagar os atrasados desse período. Entendi, todo o retroativo. O caminho é isso aí. Entendi. Então, só para ver se eu entendi direitinho. Se for negado, né, o benefício de forma administrativa, aquele cidadão pode procurar ajuda profissional, tá? E ingressar na justiça. Exatamente. Entendi. E aí ele vai ter oportunidade de ser avaliado por um perito que trabalha para a justiça. Perfeito. Doutor, só para a gente conversar um pouquinho também sobre isso e discorrer um pouquinho, aconteceu um caso comigo particular num dos processos, né? Eu não atuo. Eu só atuo na Justiça do Trabalho. Sim. E por algum acidente de trabalho, a gente foi fazer uma perícia médica. Sim. Né? E na perícia, não sei se acontece muito isso no previdenciário, mas pra gente eu achei assim, uma bem esquisito, né? Se é que eu posso dizer isso. Mas assim, o perito reconheceu que meu cliente, né, e que aquele empregado estava com problemas, ele reconheceu que tinha a doença. Sim. Que sofreu realmente mas ele tinha capacidade para o trabalho. Isso acontece muito? Do perito reconhecer que ele está doente, mas que ele é capaz para continuar o trabalho? Acontece, porque uma patologia, né, que é uma doença, e incapacidade, né, são coisas completamente diferentes. Então, eu posso ter, na verdade, ter mais de uma patologia e não estar incapacitado porque eu trato aquela patologia adequadamente. Eu vou te dar um exemplo que é clássico, a diabetes. Sim. Que aí já sai um pouco dessa área do acidente que você mencionou, mas tem a ver com o assunto. Eu tenho um cliente que a gente conseguiu uma aposentadoria por uma invalidez por ser portador de diabetes, tá? E um outro que nos procurou, que eu nem entrei com o processo, porque o INSS negou o pedido dele e eu concordei com o INSS porque ele não tinha incapacidade, ele tinha diabetes controlada. O primeiro cliente que se aposentou, ele é uma senhora, na verdade, que eu me lembro bem dela, ela tem as duas pernas amputadas na altura do joelho, por conta da gravidade da diabetes, que uma ferida que não se curou. E o outro, com a mesma doença, ele tem aquela ideia equivocada, até por conta das informações, às vezes, equivocadas, né, na mídia, que, ele, no caso desse, ele tem diabetes e se aposentou. Então, eu também tenho diabetes desse mesmo tipo, eu vou me aposentar. Mas não é o caso aí que ele tem a doença controlada. Então, por conta disso... Ou toma remédios e controla, ou não é um tipo de diabetes específico, porque tem tipos, né, de diabetes. Porque eu brinco com o cliente, quando me faz uma pergunta semelhante a essa que você me fez, que eu digo assim, olha, nenhuma doença te dá direito ao benefício. Aí tem uns que arregalam o olho. Como assim, doutor? Eu conheço vários. Falei, não é a doença que deu o direito, é a incapacidade daquela doença. Por isso, porque você pode ter uma doença e não ter benefício, não ter direito, ou pode o contrário. Né? Doutor, dúvida real. De um modo geral, em todas essas ações, propostas e no mundo previdenciário, as perícias que são feitas são mais justas ou injustas nos casos concretos que o senhor já teve até hoje? Olha, a gente sempre tem, principalmente nós como advogados, né, temos que trabalhar sempre na questão daquela primazia que o perito, ele está equidistante das partes. Equidistante seria, né, ele não tem interesse naquele processo. Isso sempre tem que ser presumido. Claro que tem exceções, mas aí o perito está indo contra até o que está exposto na lei. Da boa fé. Da boa fé. Mas assim, então ele é um profissional capacitado, senão eu nem estaria ali. Então, de confiança do juiz. De confiança do juiz, ele é nomeado pelo juiz. Então a gente faz o pedido no processo e ele é nomeado. E apesar de muitas das vezes eu mesmo não concordar, respeitar, eu sempre vou respeitar, porque é uma opinião médica, entendeu? Então já foge da área das leis em si. Então, claro que a gente tem que ponderar. Eu já tive casos em que o perito disse, no processo mesmo de confiança do juiz, que o meu cliente,
não estava incapacitado, mas, por exemplo, ele não poderia ficar mais do que não sei quanto tempo em pé, porque a coluna dele é um problema grave, só que ele, ou seja, falou que tá bom para trabalhar, mas não pode ficar muito tempo em pé e andando. Relativa, não seria? Isso. E aí, cabe ao advogado profissional da área mostrar para o juiz que na profissão daquele segurado, ele precisa andar o tempo todo. E aí o juiz, que é quem vai decidir o processo, junta todas as provas, porque a perícia não é a única prova do processo. Tem os laudos dos nossos médicos assistentes, né? Tem exames. E aí o juiz faz uma análise completa e pode dar o benefício, mesmo se o perito de confiança dele disse que aquele segurado está bom para o trabalho. Então isso é bem interessante a gente pontuar. Então quer dizer que o juiz não fica adstrito, preso à prova pericial. Exatamente. Ele pode ter outros meios de se convencer. Isso, exatamente. E aí a gente tem que expor isso para ele, porque a regra, né, é ele de acordo com que o perito, justamente porque ele nomeou o perito para dar um auxílio. Né? Ele é o profissional daquela área, isso, né? Sobre aquele assunto. Isso, só que aí não seria discordar do perito, seria ponderar o local de trabalho, o porquê que ele está incapacitado para a função exata dele. Entendeu? Perfeito. Muito esclarecedor, doutor. Vamos lá, deixa eu lhe fazer mais uma perguntinha aqui, até por conta da nossa hora, que já está se esgotando. Eu sei que o senhor tem que voltar para casa. Não, é um prazer estar aqui hoje. Vamos lá. O que é exatamente... Essa é uma pergunta muito boa, doutor. E eu não sei se eu lhe farei hoje essa pergunta. Tá. Eu acho que eu não vou lhe fazer hoje essa pergunta. Eu vou colocar essa pergunta no ar aqui e vou deixar para o senhor responder essa pergunta para mim no próximo podcast. Perfeito. Tá bom? A gente combina direitinho a sua próxima vinda e o senhor vai me responder essa pergunta, porque eu tenho certeza que essa pergunta aqui vai tirar a dúvida de toda a audiência. Sim. Vamos lá. O que é exatamente a tão falada revisão da vida toda? Não me responda, tá, Perfeito. Doutor? Por favor, essa pergunta, o senhor, na sua próxima vinda aqui, o senhor responda. Então, a gente hoje vai ficando por aqui, né, com um bate-papo legal com o Dr. Julian Zanon, advogado previdenciarista, especialista nessa área. Ele esclareceu algumas coisas. A gente conversou um pouquinho, né, doutor? Foi muito legal. Muito bacana. O papo foi bem legal. Sim, descontraído, gostei, isso foi aí. muito bom. E no próximo programa, o senhor responde essa pergunta. Com certeza. Tá bom? Esclarece todas as dúvidas aqui das pessoas. Vai ser um imenso prazer. E fica à vontade para o senhor dizer as suas considerações finais. Uma grande honra estar aqui hoje, né? Fiquei muito feliz com o convite e sinto até a questão da necessidade mesmo de esclarecer mesmo as pessoas. Eu me sinto feliz pelo convite de vocês e feliz duas vezes por estar passando informação, divulgando mesmo isso para a sociedade, para todos que acompanham vocês aqui, tá? É com imenso prazer, estou sempre à disposição aí. E um forte abraço para todo mundo. Obrigado, doutor. A gente que te agradece. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Acesse o nosso site, ofiscaldopovo.com.